Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Agora são 10h10, queria estar compartilhando aqui uma palavra aqui sobre posicionamento. Quero passar para vocês 4 passagens, né? E todas elas vão falar sobre posicionamento. A primeira está em Jeremias, capítulo 18. Que diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha que interessante aqui, ó, a palavra do Senhor que veio a Jeremias. A palavra de quem? Não foi a palavra do Joãozinho, da Mariazinha, foi a palavra de Deus que veio para Jeremias, né? Dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então Deus, ele pede um posicionamento para Jeremias: levanta-te e desce. Levanta, provavelmente, se Deus pede para alguém levantar, é porque alguém está sentado. É para alguém que está deitado. Então só se levanta alguém que está sentado ou deitado. Só se levanta alguém que está acomodado, parado, disposicionado. Ou melhor, levanta e desce. Deus pede 2 posicionamentos para Jeremias. Primeiro, ele se posiciona se levantando. Depois ele toma um outro posicionamento descendo a casa do oleiro. Por quê? Porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, quer ouvir as palavras de Deus? Posicionamento. Então, posicionamento de Jeremias deu a ele acesso à casa do oleiro. Você entendeu? Levanta e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, primeiro ele se posicionou se levantando e depois ele se posicionou descendo à casa do oleiro. Mas a casa do oleiro não é qualquer lugar. É lugar de o quê? De ouvir a palavra de Deus. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Casa do oleiro é lugar de revelação. Casa do oleiro é lugar de ouvir as palavras de Deus. Quer ter acesso a um lugar de revelação? Posicionamento. Porque posicionamento te dá acesso. O posicionamento de Jeremias deu a ele acesso à casa do oleiro. Casa do oleiro é lugar de revelação. Posicionamento te dá acesso a lugares de revelação. Um outro texto interessante, Ezequiel 37, né? Olha o posicionamento. Ezequiel 37, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E me fez andar ao redor deles. Então Deus fez Ezequiel andar no vale. Ezequiel estava no vale, mas Ezequiel não tinha acesso à geografia do vale. E quando Deus faz Ezequiel caminhar perante o vale, só caminha alguém que está parado. Só caminha alguém que está estagnado. Então só caminha alguém que quer chegar em algum lugar. Porque quem está parado não chega a lugar nenhum. Quem está parado não alcança objetivo nenhum. Quem está parado não atravessa o vale. Mas quem é posto a caminhar, é posto a quê? A conhecer o vale. É posto a quê? A entender a geografia do vale. E é posto a quê? A atravessar o vale. Porque você está no vale, parado é uma coisa. Você está caminhando no vale é outra. Quem está parado no vale está estagnado no vale. Vai ficar vivendo o vale para sempre. Mas quem se põe a caminhar no vale está sujeito a quê? A atravessar o vale. Então Deus fez Ezequiel caminhar
perante o vale. Depois que Ezequiel caminha perante o vale, no meio do vale de ossos secos, ele vê que os ossos estavam sequíssimos. E aí Deus pergunta para ele: filho do homem, poderão esses ossos viver? Aí ele fala: Senhor, só tu sabes. Por que ele fala: Senhor, só tu sabes? Porque ele viu a realidade do vale, que os ossos estavam sequíssimos. Mas se ele não fosse colocado para caminhar no vale, para conhecer o vale, ele não ia entrar num detalhe em que os ossos estavam sequíssimos. Então ele viu a gravidade, a dificuldade que os ossos teriam de serem ressuscitados. E aí ele fala: Senhor, só tu sabes. E aí Deus fala: então profetiza, filho do homem. Aí a atmosfera de milagre acontece. Então o posicionamento de Ezequiel deu a ele acesso a uma atmosfera de milagres. Por isso que Deus fez Ezequiel caminhar perante o vale, para ele conhecer o vale, reconhecer o vale, ver a atmosfera do vale, reconhecer a geografia do vale, para depois fazer o milagre. Então, o posicionamento que Deus fez Ezequiel ter, deu a ele acesso ao milagre. Quer ter acesso ao milagre? Posicionamento. Vamos mais uma outra mensagem aqui. Abacuque capítulo 2. Olha que interessante. Veio sobre mim, sobre minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei. Abacuque, ele se posicionou: sobre a minha guarda estarei. Algumas versões falam: sobre a minha torre de vigília me apresentarei e me colocarei como sentinela. Então, ele se coloca como sentinela na torre de vigília, né? E vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguido. Na realidade, eu não gosto muito dessa tradução aí. Porém, Abacuque, ele se posicionou como sentinela na onde? Na torre de vigília. Para que ouvir Deus falar com ele sobre os questionamentos dele. E depois ele fala assim, que ele se posiciona novamente perante a muralha. Então, Abacuque, ele se posicionou para ele poder ter acesso à torre de vigília. Só que torre de vigília, que é? É lugar de intimidade. Torre de vigília é lugar do quê? De ouvir a voz de Deus. Então, quer ouvir a voz de Deus? Se posicione, porque o posicionamento de Abacuque deu a ele acesso à torre de vigília. E torre de vigília é lugar de intimidade com Deus. Quer ter acesso à intimidade com Deus? Se posicione. Posicionamento, porque o posicionamento de Abacuque deu a ele acesso à torre de vigília. E torre de vigília é sinônimo de intimidade com Deus. Vamos agora, para eu estar finalizando, para Atos. Atos capítulo 3. Que eu sempre gosto de ler essa mensagem também. Essa mensagem, ela é uma mensagem que fala muito, né? Que fala sobre o paralítico. Atos 3:6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Versículo 7. E tomando-o pela mão direita, se levantou e logo se pôs aos pés e tornozelos, e afirmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Esse homem era um homem coxo de nascença, que ele era colocado todos os dias na porta do templo, a porta formosa, mas ele não tinha acesso ao templo. Por quê? Porque a lei judaica não permitia que coxos entrassem no templo, porque eles acreditavam que os coxos eram impuros, ou porque pecaram, ou por causa do pecado dos pais.
mas eles não era permitido o acesso dos coxos ao templo. Então esse homem ele era colocado todos os dias na porta do templo para pedir migalhas, mas ele não podia ter acesso ao templo. Mas quando Pedro e João chega diante dele, ele pede migalhas para João, Pedro e João. E aí eles falam, olha, a gente não vai te dar migalhas, mas a gente vai te dar posicionamento. Se posiciona, levanta e anda. Não temos nem prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. E quando ele se posiciona, automaticamente o milagre acontece. Ele se posiciona, o milagre acontece. O milagre acontecendo, aquilo que era um homem coxo sem ter acesso ao templo, passa a ser um homem debaixo de um milagre e passa a poder entrar no templo. Então o posicionamento dele deu o que? Acesso a ele entrar no templo. Que templo? A própria casa de Deus. Então se nós formos ver, posicionamento nos dá acesso. Posicionamento vai te dar acesso a entrar em lugares. O posicionamento de Jeremias deu a ele acesso à casa do oleiro. E a casa do oleiro era lá onde Deus ia falar com ele. Posicionamento te dá acesso a lugares aonde Deus vai falar contigo. Posicionamento deu acesso a Ezequiel realizar um milagre no Vale de Ossos Secos. Então, posicionamento vai te dar acesso a milagres. Posicionamento deu acesso a Abacuque à torre de vigília. Torre de vigília é lugar de intimidade, é lugar de esperar e ouvir a voz de Deus. Então, posicionamento vai te dar acesso à intimidade. E, por último, o posicionamento deu ao coxo de nascença acesso ao templo, que era a casa de Deus. Posicionamento vai te dar acesso à casa do teu Deus. Então, se posicione, porque posicionamento vai te dar acesso a lugares. Então você vê, toda vez que Deus fala com alguém na Bíblia, ele pede um posicionamento. Posicionamento. Porque a palavra profética vem para quê? Para quem está posicionado. Primeiro Deus pediu um posicionamento para Jeremias, para depois falar com ele. Primeiro Deus pediu um posicionamento para Ezequiel, para depois falar com ele. Abacuque se posicionou, para depois Deus falar com ele. O coxo se posicionou para ele ter acesso à casa de Deus, para ele ter acesso a Deus. Mas por que posicionamento? Por que Deus ele libera a palavra depois do posicionamento? Porque Deus ele não libera uma palavra profética para aqueles que não estão posicionados. Então, primeiro Deus pede um posicionamento, depois ele libera a palavra profética. Então, quer ouvir a palavra profética de Deus? Se posicione, porque Deus ele não libera uma palavra profética para quem não está posicionado. Se posicione, porque posicionamento te dá acesso a lugares. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe essa mensagem, porque essa mensagem pode chegar a outra pessoa que também esteja precisando ouvir essa mensagem. Deus te abençoe.